Olá, boa tarde, domingo, dia 10 de janeiro de 2021, o dia que o Senhor já tornou realidade, um domingo maravilhoso e com certeza o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o Senhor já está derramando sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, porque com certeza o Senhor sempre está na direção de todas as coisas. Como hoje é domingo, né? Estou fazendo uma reunião também às 4h30. Todo domingo eu faço a reunião às 10 e às 4h30. Em um dos dias dessa semana, não sei se foi ontem ou antes de ontem, eu falei que ia ser ceia do Senhor, mas eu errei, desculpe, perdão, porque eu falei que seria ceia do Senhor, achando que seria o primeiro domingo. Não, o primeiro domingo nós já vivemos do domingo passado, né? Porque se hoje é dia 10, é sinal que já tivemos o primeiro domingo do mês. Me perdoem por isso, foi sem querer. Outra coisa que eu quero falar já antes de começar a ler a palavra. Oi, Bispo Antônio, paz do Senhor, Deus abençoe ao Senhor, Suzy, Priscila, Deus abençoe a todos, um domingo maravilhoso para vocês aí, Eva também, Magda, Joel, Josué, Deus abençoe familiares, e no caso do Josué, do Joel, seus ministérios, igrejas, também a Kátia, também a Sônia, Deus abençoe, Márcia, Fábio, filhos, o Senhor esteja sobre cada um, em nome de Jesus, também Luiz Henrique, filhos, família, a presença, o mover, o poder de Deus, Cida, filhos e também Nora, o Senhor esteja sobre cada um de vocês. Eva, já falei, né? Raquel, Fábio, Débora, Cris, Danielzinho, Deus abençoe a todos, um beijo para todo mundo, em nome de Jesus. Também Amanda, família abençoada, Deus abençoe aí vocês também, em nome de Jesus. João, Roseli, Ângela, tenho orado também por vocês. Dona Polônia, família, a glória, a presença, o poder de Deus, em nome de Jesus. Antes de começar, propriamente dito, Aqui onde eu estou, no bairro da Moca, aqui na cidade de São Paulo, acontece o seguinte, a energia foi e voltou algumas vezes. Eu até achei que eu não conseguiria entrar às 4h30 da tarde, mas consegui porque voltou a luz, voltou a energia. Caso falte alguma coisa, não tem problema, viu? Eu apenas vou gravar, né, em offline, que bonito, hein? Offline. Eu vou gravar em offline e subo o vídeo para vocês do mesmo jeito, tanto no Instagram, como no Facebook e como no YouTube. Como a energia está oscilando, né? Aqui já caiu uma chuvona e ainda está chovendo, né? Então, qualquer coisa, fique tranquilo que eu vou passar a ministração do mesmo jeito, caso ela seja interrompida no meio do caminho. Uma outra coisa que eu quero falar é que nós temos orado pelo senhor Pedro Solonca, né, um servo do Senhor, pastor, juntamente com a sua esposa já está na presença do Senhor, né, foi acometida da Covid-19 e essa semana, no comecinho da semana, ela veio a falecer. E agora, hoje, o seu Pedro Solonca também faleceu. E agora seu Pedro Solonca está na presença do Senhor. Então nós vamos orar daqui a pouco pelas famílias, né? Por aqueles que perderam seus queridos, né? Nesses dias, e que o Senhor possa estar consolando, confortando, que o Senhor possa estar derramando da paz que excede o entendimento, em nome de Jesus, a vida do seu Pedro Solonca, da dona Sônia Solonca, foi sempre no altar do Senhor, na presença do Senhor, ministros do Senhor, pregadores. O Senhor esteja consolando e confortando a sua casa, a sua família, os seus queridos e, claro, aquilo que Paulo diz lá em Tessalonicenses, né? Sabendo que nós estaremos com eles um dia e que a nossa esperança, ela não é vã no Senhor, e nós nos encontraremos todos na presença do Senhor, no dia do Senhor, para vivermos a eternidade com o Senhor, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, Mateus capítulo 8, começamos hoje, já desde ontem, estamos lendo sobre o leproso. Por que o Senhor Jesus, ao descer, como Mateus diz,
de maneira muito cronológica, né? Ele fala sobre o leproso, que é a primeira cura pós descida do monte, né? Do Monte das Bem-aventuranças. Porque havia toda uma simbologia, aquele leproso, né? E Mateus é muito detalhista nessa questão da tradição, da lei mosaica, né? Mateus ele observa muito bem esses detalhes. A palavra do Senhor mostra de que o Senhor Jesus, ao descer e na sua primeira ministração pós Sermão do Monte, foi exatamente a cura e a libertação de um leproso. Por quê? O leproso significava um monte de coisa, já falei algumas vezes aqui. Qualquer coisa, vá no meu vídeo, vá no canal do YouTube ou acesse o Instagram. Agora eu estou aprendendo a arquivar os vídeos por assunto, né? Ainda não está completo porque eu estou aprendendo ainda, estou fazendo isso e é meio trabalhoso, mas eu vou conseguir. Então eu estou aprendendo, então já está, aos pouquinhos eu vou organizando, e eu falei nesses dias exatamente sobre o leproso, o que significava, porque lepra era, na tradição hebraica, judaica, era uma sentença de juízo, uma sentença de juízo de Deus, né? Ou por causa de rebeldia, ou por causa de desobediência, ou por causa de soberba. Rebeldia, Miriam, lá no tempo de Moisés. Desobediência, Geazi, no tempo de Eliseu. E orgulho, soberba, no tempo do rei Uzias, quando ele se rebelou contra o Senhor, contra a palavra do Senhor. Então isso fica muito bem claro, que o Senhor Jesus está vindo, está se manifestando como Messias, exatamente para restaurar toda e qualquer situação de maldição, né? Recuperar, restaurar, renovar, restituir, ressuscitar pessoas em todos os níveis. E o leproso tem essa simbologia, né? E a palavra do Senhor fala que Jesus enfrentou toda a tradição e purificou aquele leproso. Mas no sentido agora, como Mateus pontua bem, no sentido de lei, de legalidade, né? O Senhor Jesus ministrou a cura ao leproso exatamente porque a tradição rabínica, né, os fariseus e também os saduceus todos, eles tinham um comentário que era vamos dizer assim, um acordo, né, entre todas as facções religiosas da época, de que o homem que conseguisse ministrar cura a um leproso e esse leproso estivesse completamente curado, purificado, como diz a palavra, esse homem seria o Messias. Do contrário, o Messias, porque haviam muitos Messias, e a sua posição ficaria discutível. Por quê? Porque o Messias curaria um leproso. Então, quando Jesus desce do Monte das Bem-aventuranças e cura imediatamente depois, né, da constituição do reino dos céus, ele cura um leproso, então ele está demonstrando que ele é o Messias. Tanto é que o leproso se prostra e o chama de Senhor, Yahvé. E isso não poderia, né? Aí eu fiquei falando com vocês hoje muito tempo a respeito de Jesus, que mesmo ele sendo Deus, ele não se utilizou dessa prerrogativa, mas ele esvaziou-se de si, né? Então, em outras palavras, é aquilo que eu estava ensinando para a Giovana já faz mais de uma década, né, que eu estava ensinando e conversando com ela sobre esse texto. Ela, na época, era uma adolescente, e aí eu falava o seguinte: ô Gigi, lembra do filme Um Príncipe em Nova York? Ela falou, não é. Há 10 anos atrás ela já falava que não era da época dela. Veja como é antigo esse filme. Eu falei, então vamos assistir o filme. Aí eu assisti o filme com Ed Murphy, um filme de comédia, bonitinho e tal, filme de sessão da tarde, né? E aí eu assisti com ela e eu falei para ela, tá vendo, Giovana? Não obstante o personagem do Ed Murphy
ser um príncipe, né? Um príncipe regente, quer dizer, ele era um candidato a ser rei na falta do pai. Quando ele vai para Nova York, ele se esvazia das suas prerrogativas e vai trabalhar numa lancheteria, né? Numa cópia barata do McDonald's lá, conforme o filme, né? Conforme o enredo do filme. E ele trabalha de funcionário. Ele era um príncipe? Era um príncipe. Aí eu falei assim para ela, tá vendo? Tem uma hora que o príncipe, é isso mesmo, né? Faz tempo que eu não assisto, mas tem uma hora que o príncipe vai com a sua pretendente, né? Eles vão no estádio de futebol americano. E na fila, conforme o príncipe está passando, alguma coisa assim, eu não lembro dos detalhes, aí tem uma pessoa que reconhece ele, porque essa pessoa era da região onde esse príncipe era príncipe, filho do rei lá e tal. E ele pega e se prostra. E aí o Ed Murphy, o personagem dele, fala, não, levanta. Não vou levantar. Você é o príncipe e você merece a minha reverência e tal, aquela coisa toda. Então, exatamente o que o leproso eu contando a historinha para Giovana, exatamente o que o leproso faz, claro que aqui não é uma novela, não é um conto, é uma realidade, mas exatamente o que o leproso faz em relação a Jesus. Não obstante Jesus ter se esvaziado dele, da sua divindade, da segunda pessoa da Trindade, isso não significa que ele não era o Messias. Tanto é que o leproso o chama de Iavé e o adora, diz a palavra. Bom, andando mais um pouco por Mateus capítulo 8, porque agora Mateus capítulo 8 e capítulos posteriores vão aqui falar do uso da constituição de reino. Então vai ensinar, né? Jesus fará vamos dizer, um estudo de campo, né? Vai fazer como se fosse um estágio com os discípulos, para que os discípulos entendessem, o povo entendesse qual era a profundidade do seu ministério e qual era a extensão do seu reino, o reino dos céus. Então ele cura o leproso e logo em seguida vem a cura do criado do centurião. Diz assim, Mateus capítulo 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Sofrendo horrivelmente aqui no grego é alguma coisa próxima de estar padecendo de um sofrimento extremo, né? Está sofrendo extremamente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra. Não são várias palavras, uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse ao que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Eu quero já ler, né, a mesma história, mas agora contada sob a perspectiva de Lucas. Diz lá em Lucas 7, versículo 1, do versículo 1 em diante.
Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e, já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa, por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra. Exatamente como Mateus diz, Lucas também diz: uma palavra e o meu rapaz será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E, voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Bom, mais um momento muito especial. Oi, Márcia, tudo bem? Tudo na paz? Beijo para você, para o Fábio, para todo mundo aí, Dona Efigênia. Fique na paz do Senhor. Então, mais uma vez, o Senhor começa agora a desenvolver, exercitar com os discípulos o que significa na prática a constituição de reino que ele ensinou em Mateus 5, 6 e 7. Em primeiro lugar, já falei, né? Falei hoje pela manhã e tenho falado esses dias, é a cura do leproso, a libertação do leproso, dando também a manifestação clara de que Jesus é o Messias, né? É o Machia no hebraico, né? É o ungido, é o enviado do Senhor. Agora, na segunda cura, Jesus está por entrar em Cafarnaum, que era uma das 200 e poucas províncias daquela região. Ele está entrando, Cafarnaum ficava próxima, né, às margens, né, do Mar da Galileia, portanto era uma região muito, entre aspas, né, para aquela época, muito populosa, e por causa disso, com certeza, haviam os centuriões. Quem era o centurião? Centurião vem de cento, né? Era, pela palavra, pela origem da palavra centurião, é aquele que tinha sob a sua autoridade 100 soldados. Mas você já deve ter ouvido alguém falar ou ministrar, um centurião às vezes ficava por sobre até 500, 600 soldados. Por quê? Porque a história, principalmente da região, fala através dos seus historiadores, de que em alguns momentos da história, e parece que no tempo de Jesus estava acontecendo, havia uma quantidade de reinos a dominar muito grande. Então, nem às vezes faltava líderes. Tinha soldado, mas não tinha líderes. Então o centurião, era normal ele pedir, requisitar a coroa romana soldados que fossem compor aquele pelotão. Eu chamo de pelotão, né? Mas na verdade é centurion, né? Um pelotão de 100 soldados. Então ele requisitava mais soldados, por exemplo, quando na festa da Páscoa, quando nas festas e celebrações dos judeus, geralmente havia um reforço. Sabe como acontece com a gente aqui? Não nesses dias, porque não está sendo possível, mas geralmente nas férias, por exemplo, quando as cidades praianas requisitam policiais militares e o Estado compõe aquele efetivo com soldados
e militares de outras regiões, porque tem um grande número de pessoas naqueles lugares por causa das férias. Exatamente a mesma coisa. Então o centurião, e principalmente por causa da região, que era uma região, vamos dizer assim, na coroa romana, era uma região meio esquecida, né? Então, vira e mexe, haviam soldados a mais. E um centurião, às vezes, tinha 400, 500 ou até 600 homens debaixo da sua autoridade, exatamente por causa dessas festas, celebrações, ou de vez por outra o povo se rebelava contra a coroa romana, e isso não era muito incomum naquela região, principalmente em relação aos judeus, que haviam motins a todo momento, porque os judeus não era um povo fácil de lidar, né? E os romanos tinham isso muito bem, tanto é que o judeu tinha propriedade, podia ter propriedade, o judeu tinha o seu próprio negócio e o judeu tinha o seu próprio lucro, por incrível que pareça. Dentro de todas as regiões ocupadas pelo Império Romano, os judeus já tinham certos benefícios que os outros não tinham, exatamente por causa dessa dificuldade que o romano tinha em controlar os judeus com as rédeas mais curtas, né? Então, dito tudo isso, esse centurião era um soldado, um comandante romano. E esse centurião, em Mateus, agora eu vou misturar, tá? As duas narrativas, tanto de Mateus como Lucas, porque aí fica mais fácil. Então esse centurião, ele pede a alguns anciãos judeus que possam ir até Jesus interceder pelo seu servo. Por quê? Porque era romano. E havia uma discriminação muito grande. E um centurião, com certeza, não poderia chegar perto de um rabino. Lembra que eu falei para você que Jesus é um rabino, tanto é que todos o chamam de mestre, Rabone, Rabi, rabino, né? Então, por ser um rabino, então ele também, se quisesse, fazia parte da ordem dos fariseus. Quem eram os fariseus? Era o grupo dos escribas, diferente dos saduceus, que é o grupo dos sacerdotes. Então, um escriba, um fariseu, um mestre, ou melhor dizendo, né, no nosso contexto mais atual, um rabino, então tinha a sua autoridade e ele não podia conversar com qualquer pessoa, principalmente com aquele que representa a coroa, o Império Romano, né, que representa a pressão geopolítica e tudo mais. Então ele pede para os anciãos intercederem por ele. Até que em Mateus ele vai até o Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz assim: Senhor, o meu criado... Não, primeiro, eu vou falar versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Ou seja, o centurião desce da sua posição de centurion, né? Uma pessoa ranqueada no exército, né? na sociedade bélica romana. Ele desce do seu pedestal e implora, suplica, diz lá a passagem de Lucas, ele suplica pelo seu servo. O Senhor, ó Senhor, o meu criado jaz em casa e de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente, desesperadamente, no último grau. Se ele não morrer da enfermidade, ele vai morrer da dor, de tanto que ele está sofrendo. E o centurião começa a implorar a Jesus. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado.
Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai e ele vai. E a outro, vem e ele vem. E ao meu servo, faz isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então o centurião se apresenta, ele se derrama, ele implora, ele quebra todos os paradigmas, ele suplanta toda a discriminação, os conflitos, né, geopolíticos daquela região, em nome dele, não, em nome do seu servo. E ele implora, e a palavra do Senhor fala que ele suplica, porque o seu servo, o seu empregado, o seu escravo, está em extremo sofrimento, em último grau de sofrimento. E aquele centurião se derrama no nome daquele servo, possivelmente um escravo judeu, que estava em cama. E a palavra do Senhor mostra que o Senhor Jesus, ele se posiciona favoravelmente. Ele fala, vamos até lá. Não, Senhor, não precisa. Basta uma palavra. Tanto em Mateus como em Lucas, a tradução e a interpretação é a mesma. Uma palavra, não são várias. Mas é uma palavra, basta uma palavra, porque eu reconheço uma autoridade. Porque eu também sou uma autoridade. E Jesus, a Bíblia fala que fica maravilhado, por quê? Que ele diz o seguinte, ele faz uma aferição e ele percebe que em Israel não existe alguém, um cidadão de Israel, com tanta fé como esse centurião. E olha que Jesus está colocando nesses moradores de Israel, João Batista, Maria, mãe de Jesus, o próprio Pedro, João, Tiago, André, os discípulos, né? O ancião Simeão, a viúva Ana, quem mais? Todos, João Batista, eu já falei de João Batista, não existia um que chegasse ao nível de fé daquele estrangeiro, centurião romano. Ou seja, o que Jesus está falando e denunciando é muito sério. E, ao mesmo tempo, é um dado impressionante. Como que alguém romano chega a esse nível de fragilidade, de suplicar, de implorar? Ele, representante direto da coroa romana, Jesus, representante direto de um povo escravo, né? Cativo de Roma. E ele se prostra, e ele suplica, e ele implora. Agora, vamos parar aqui, colocar essa lógica, né? Essa lente, esse olhar, que muitos falam a respeito disso, a gente coloca de lado e vamos agora enxergar o outro lado. O lado do escravo. O escravo que está padecendo, sofrendo em último nível, em nível de desespero, de entregar os pontos por causa da dor. A Bíblia diz que ele estava completamente paralítico. Ele não saía da cama. Não havia nele qualquer condição de ir até o mestre. Possivelmente um judeu. Possivelmente alguém que conhecia de alguma maneira a história e sabia que o Messias havia de vir. Mas ele não tinha condição. Por quê? Porque ele estava completamente entregue à sua enfermidade, à sua doença. E eu sempre falo, né, quando eu falo dessa passagem, eu sempre procuro olhar com o lado daquele que tem necessidade e nem sempre tem força, tem palavra, tem condição, até mesmo de fé para crer. Ele estava como entregue
aguardando a sua morte, aguardando realmente o veredito final, o diagnóstico final, o seu atestado de óbito, tal qual aquele leproso. Só que aquele leproso, ao contrário desse escravo, aquele leproso foi até Jesus e esse escravo não poderia. E precisou de alguém que fosse até ele. E quando eu falo exatamente sobre o ministério de quem intercede, de quem ora. Porque o nosso ministério, em uma boa parte, para não falar na maioria das vezes, nós nos propomos a orar por alguém que não crê, por alguém que não tem forças, que não tem qualquer vigor, vitalidade, alguém que já em algum momento conheceu, ouviu falar, tem testemunhos maravilhosos, mas naquele momento, naquela circunstância, perdeu todas as forças, perdeu toda a energia, que era exatamente o que estava acontecendo com esse escravo judeu. Ele estava entregue ao leito, à cama, e precisou de alguém. E agora você vai me entender quando eu falo, né? Muitas das vezes a obra de Deus precisa de centuriões, o ministério dos centuriões, daqueles que intercedem, que clamam e que creem. Porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus curou aquele servo pela palavra, porque havia alguém que cria. Possivelmente aquele servo, aquele escravo não estava em condições de crer. O seu vigor, a sua vitalidade estavam caídas por terra. Não havia qualquer capacidade de energia para poder clamar. Porque muitas das vezes, nós todos passamos por momentos na nossa vida que nos falta forças. Até nos vem à mente, e todos nós passamos por isso, todos, né? Sem exceção, vem à mente, será que Deus é assim mesmo? Será que Deus é tudo isso mesmo? Será que Deus pode realizar? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus tem misericórdia de mim? Será que Deus perdoou o meu pecado? Será que Deus restaurou a minha vida? Será que Deus... E aí eu começo, né? E eu preciso de alguém que ande comigo, de alguém que vá no altar do Senhor. E por incrível que pareça, esse escravo judeu não tinha qualquer pessoa ao seu lado, ao seu redor, que até mesmo fosse alguém de dentro, né, do povo de Israel, que cria na restauração. Por quê? Qual a primeira dificuldade? A primeira dificuldade é aquilo que Jesus teve durante todo o seu ministério. A primeira dificuldade é aquilo que nós todos temos no nosso cotidiano. Lembra quando eu falei em Mateus ainda, capítulo 7, quando eu falei dos falsos profetas? Por quê? Porque o Brasil não deveria estar do jeito que está se houvessem realmente 40 milhões de justos. A Veja fala que são 40 milhões de evangélicos. Mas que evangelho? Que fortaleza de evangélico é esse que nós temos? Ou são esses que nós temos, que nós somos? Qual é o lastro? Qual é o fundamento? Porque 40 milhões de evangélicos, para sermos um país que somos, alguma coisa está errada. Com certeza, esse escravo judeu tinham pessoas ao seu redor, talvez até mesmo daqueles que serviam o centurião. O centurião era uma pessoa poderosa, né, de uma proeminência social muito grande. Ele tinha servos e servas e tinha negócios. Mas em tudo isso, aquele moribundo, sofrido, clamando de dor, de sofrimento, no grego, sofrimento extremo, né? No grego, a palavra é tortura
permanente. Tortura permanente ou tortura excessiva. Era alguém que estava sendo torturado pela própria enfermidade. Era um homem, um escravo, que sequer tinha força para poder falar. Era só gemido. E aquele centurião sai de todos os seus afazeres, de todas as suas tarefas, né? Corre um risco tremendo da coroa romana na pessoa dos seus espiões, que era o que a coroa romana tinha muito, espiões por todas as redondezas da terra, e corria o risco dos espiões aferirem que um centurião da guarda romana, pertencente, né, à guarda petroniana, né, uma pessoa que era, vamos chamar assim, do staff do César, estava se prostrando diante de um escravo e o chamando de Senhor, porque aos olhos romanos, na cultura romana, só existia um ungido, e o ungido era César. E ele era chamado de ungido de Deus. E aquele soldado, aquele centurião, estava colocando tudo a perder. Não só ele, mas toda a sua casa estava correndo risco iminente de morte, de destruição. E aquele centurião vai, a despeito de todo o risco, e se derrama diante. Por quê? Porque é exatamente a figura da igreja. Por isso que o centurião é um tipo de Cristo, mas também é um tipo da igreja. Por quê? Porque é a igreja que clama, que intercede, que se coloca na brecha. Como diz lá no livro do profeta, haveria alguém que se colocasse na brecha, na vida, no espaço da vida desse povo para interceder. Não há intercessor. Esse centurião se colocou na brecha, se colocou no espaço e começou a clamar pelo escravo. Alguém que teve extrema compaixão de uma pessoa que era um reles escravo, não era ninguém aos olhos da sociedade, aos olhos da sua constituição romana, não era ninguém. Mas ele se posiciona e adquire de Jesus, a Bíblia fala, uma admiração. Não vi fé em todo Israel como a fé desse estrangeiro. E diz assim, vai, a tua fé o curou. E o centurião creu por ele e pelo enfermo, por ele e pelo seu escravo, por ele e por toda a sua casa, a sua família e até mesmo a sua condição de centurião. Ele creu por todos. Por quê? Porque ele estava impregnado daquilo que Jesus passou, com certeza, horas e horas e horas falando da constituição de reino. Mateus 5, 6 e 7, né? Eu falava com você, né? Possivelmente para cada capítulo, Jesus deve ter demorado no mínimo 2 horas para ministrar. Então ele havia ministrado, se foi 2 horas, né? 2 horas do capítulo 5, 2 horas do capítulo 6 e 2 horas do capítulo 7. Ao descer, ele estava praticamente a meio-dia ministrando. E ele tem, vamos chamar assim, humanamente falando, um alento no seu coração. Porque tudo aquilo que ele ensinou sobre as bem-aventuranças, sobre a autoridade da lei, sobre a oração, como deve orar, como deve julgar, como deve tratar o outro e tal. E ele vê naquele centurião todas as características que ele havia ensinado de reino. Por quê? Porque aquele centurião se compadeceu, ele teve misericórdia, ele clamou diante do Senhor, ele chorou com aquele que chorava, ele se entristeceu com aquele que se entristecia, ele colocou a perder toda a sua condição social, política, toda a sua condição militar, o seu soldo, os seus ganhos,
Um centurião tinha um ganho muito alto da coroa romana. Ele vivia muito bem. Ele tinha uma condição financeira muito, assim, tranquila. E ele colocou tudo a perder. Por quê? Porque ele optou pelo reino. Porque ele preferiu ficar com o rei daquele reino. Porque ele se prostrou diante do rei daquele reino. E Jesus, ele vê no centurião exatamente o sentimento. Não era porque ele conhecia mais ou menos a palavra de Deus, mas porque ele se prostrou, ele se derramou, ele adorou, ele reconheceu o Messias, né? No hebraico Mashiach, né? O Yeshua HaMashiach, o Jesus, né? Aquele que deveria vir, o Salvador do mundo, né? Ungido do Senhor, Mashiach, ungido, separado, consagrado. Então, ele se colocou diante, e é exatamente esse sentimento do centurião que precisa estar no nosso coração a cada dia. Uma hora, nós somos pessoas, né? Nós somos um paradoxo vivo, né? Uma hora a gente é centurião, porque também, outra hora, nós somos o escravo, que não temos força, que não temos energia, que não temos até vocabulário, nem narrativa, não temos nem, né, como aferir, nem como colocar diante do Senhor a nossa vida, a nossa situação, mas nós nos colocamos diante do Senhor. E, se possível, alguém nos levantar pela mão e andar junto conosco, interceder por nós, interceder pelas nossas pendências, os nossos sofrimentos, e colocar diante do Senhor, porque ainda que nós não creiamos, o nosso irmão, a nossa irmã, crê, intercede e crê. Então, nós viveremos exatamente a manifestação desse reino. Arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. Então, Jesus tem um alento no seu coração. Haveria sim condição. Haveriam poucos, mas haveriam pessoas que se converteriam a esse reino. E o centurião, por incrível que pareça, é o primeiro cidadão confesso desse reino. Não foi o judeu, não foi o centurião, foi um estrangeiro que se derramou diante do Senhor Jesus logo após Jesus ter lavrado a escritura do reino, a constituição do reino. Veio ele e falou: eu sou, né, o testemunho vivo que esse reino se manifestará poderosamente. E o centurião, ele abre as portas desse reino, né, que se colocou, se derramou diante do Senhor Jesus. É uma palavra maravilhosa, tanta coisa para falar, mas nós vamos orar, amanhã tem mais, a partir das 10 horas, porque é maravilhoso, a palavra de Deus é muito especial, né? Que homem é esse que chorou pelo seu servo? Que homem é esse que colocou tudo a perder? A sua autoridade, a sua condição social, a sua condição política, a sua condição militar, bélica, colocou a perder toda a sua proeminência, toda a sua autoridade por um escravo judeu, onde nem mesmo o próprio escravo estava tendo forças para se levantar, para ir falar com o Messias. Ele foi no lugar do escravo, ele se derramou no lugar do escravo, ele chorou no lugar do escravo, e ele viveu exatamente aquilo que o escravo, né, deveria viver, porque ele creu, não o escravo, mas o centurião, em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso maravilhoso Deus, esse é o nosso maravilhoso Senhor, esse é o nosso maravilhoso Salvador. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco cada servo teu que está aqui, a família, ó Senhor, de maneira assim muito muito profunda,
de uma maneira muito especial, Senhor, derrama-te sobre a vida e a família do seu Pedro Solonca, nesse momento de dor, nesse momento de tristeza, de angústia, como tantos outros brasileiros enlutados pelo país inteiro. São mais de 200 mil mortos, ou seja, são mais de 200 mil lares, são mais de 200 mil famílias, mães, pais, filhos, filhas, netos, sobrinhos, homens e mulheres. Por isso, ó Senhor, derrama-te com a tua paz, com a paz que excede o entendimento. Derrama-te com a tua paz que consola, que conforta, que se derrama no coração, enxuga a lágrima, amortiza a tristeza e a angústia e nos faz refletir sobre aquilo que temos como alento, como o apóstolo Paulo diz, que um dia nós o veremos e nós estaremos conjuntamente com todos eles na presença do Senhor, e agora não mais tristeza, e agora não mais angústia, e agora não mais sofrimento. Por quê? Porque estaremos na eternidade com o Senhor. Por isso, ó Deus, consola, conforta, restaura as forças dos teus servos, dessas famílias enlutadas, desesperadas, em nome de Jesus. Derrama-te sobre cada um, sobre a nossa terra, o nosso país. Ó Senhor, um país tão assolado, tão miserável, tão rico e tão miserável ao mesmo tempo. Um país tão marcado pela corrupção, pelo suborno. Ó Senhor, em nome de Jesus, por agentes públicos que são tão sovinas, cruéis, algozes, que são como abutres. Ó Deus de poder, tem misericórdia, sara a nossa terra, sara o nosso país, sara o nosso povo, liberta, cura. Ó Deus, em nome de Jesus, todo o nosso país, a nossa terra, tem misericórdia, perdoa-nos no nosso pecado, na nossa transgressão, na nossa iniquidade, liberta-nos, vem com a tua misericórdia, vem com a tua compaixão, derrama-te sobre nós, também sobre nós todos que estamos aqui, ó Deus de poder, os nossos queridos que estão aqui, cada familiar, os nossos pais, os nossos tios, nossos avós, os nossos idosos, Senhor, o sobrinho, o neto, o filho, a esposa, o marido, derrama-te, ó Deus, sobre cada lar aqui representado, vem com a tua cura, com a tua saúde, visita-nos, Senhor, na nossa estrutura física, orgânica, sangue, taxas, tendões, nervos, músculos, órgãos, ouvidos, olhos, recebam a cura, recebam a saúde, o mover de Deus, o mover e a glória e a presença e o derramar das águas curadoras do Senhor sobre cada lar, cada família, cada servo teu, cada serva tua. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus, porque nós temos o Senhor e Ele é o nosso pastor e nada nos faltará em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Você viva aí um finalzinho de tarde, de domingo maravilhoso, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, nada, ou melhor dizendo, de nada teremos falta. Sabe por quê? Ninguém pode te separar do amor de Deus. Nem o presente, nem o futuro, nem o passado, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nada te poderá separar do amor de Deus em Jesus Cristo, o autor e consumador da tua fé. Amém? Com certeza, uma semana maravilhosa sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, porque viveremos, como diz a palavra, né? Como quem sonha, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Que a alegria do Senhor seja a tua força, seja a tua cura, seja a tua saúde e por onde você estiver, seja a tua disposição para levantar, para andar,
Por quê? Porque o nosso Redentor está vivo. O nosso Redentor vive. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, um beijo para vocês. Oi, Joel, beijo para você aí, para a igreja, teu ministério, tua vida, tua esposa, tua casa, tua família, teu ministério, a igreja aí. Um beijo para todos vocês. Deus abençoe a todos. Um beijo, fiquem na paz. Tchau, tchau. Bispo Antônio, um beijo para você. Deus abençoe. Tchau, tchau.